E aqui eu tô só mostrando o que é autoexplicativo. É só ver e entender. Mas para o que você precisa de uma explicação mais detalhada, eu tô aqui para te ajudar e mostrar o que foi que o Lula fez usando mais uma vez o pobre como escada. Só que dessa vez o TCU pegou. E o resultado, se a Constituição brasileira estiver valendo, tem que ser o impeachment. Na era da internet, onde a informação é descentralizada, não adianta a Globo jogar para debaixo do tapete. O povo vai ter acesso ao fato de qualquer jeito. E é isso que nós vamos fazer agora. Tratar de um fato. E com fatos, não se discute. Bora lá? Primeiro eu preciso explicar como funciona o pé de meia. E é assim, ó. Para alunos do ensino médio de escolas públicas, quando você faz a sua matrícula, você leva R$200. Para cada mês que você frequentar as aulas, R$225. Ao final de cada ano que você concluir, um bônus de R$1.000. E se você prestou o Enem, toma mais 200. Os valores totais do programa podem chegar até R$9.200 por aluno. E tá, eu sei que muita gente vai falar que, pô, tem que pagar para forçar o adolescente a ir para a escola? É, mas isso aqui é Brasil e o país possui uma taxa enorme de abandono escolar. E essa medida foi pensada para diminuir essa evasão dos nossos jovens. E se é o que tinha, vai tu mesmo. De fato, esse foi o primeiro programa novo do Lula. O resto era réplica de outros governos. Mas o problema já nasceu na paternidade, ou na maternidade, do programa Pé de Meia. Em 2019, a Tabata Amaral apresentou um projeto de lei para o Pé de Meia. Só que em 2023, precisando mostrar serviço para o povo, já que a população estava perguntando se o Lula só sabia viajar e falar do Bolsonaro, o que até hoje rola e parece ser um fetiche, ou inveja, né? O governo roubou a ideia do projeto de lei da Tabata, mas o lançou como medida provisória, como se a ideia tivesse partido do Lula e tentando levar os créditos e a popularidade do programa. Os caras não poupam nem os companheiros, né? Teve choro e ranger de dentes, então o governo desistiu da medida provisória e começaram as discussões sobre o projeto de lei da Tabata. E isso também é um fato. E assim, ela tinha motivos para ficar chateada, já que ela era pré-candidata à prefeitura de São Paulo e, pô, ela falou do pé de meia em todas as entrevistas e todos os debates que participou, da ideia boa que ela teve. O problema é que parece que a ideia não foi dela, já que em 2019 o deputado Idilvan Alencar, do PDT, apresentou o mesmo projeto, detalhando como poupança estudantil. O da Tabata, incentivo financeiro aos estudantes. O regimento da Câmara diz que quando isso acontece, o texto mais antigo carrega os demais. Porém, quando o deputado do PDT levantou essa bola, a Tabata apresentou um requerimento para impedir que isso acontecesse. E no final das contas, ela ganhou e seu Idilvan tomou para dentro. Assim como o governo que queria levar os créditos pela ideia original do deputado do PDT, que só se... Te contando isso pra você entender direitinho tudo que rolou nesse projeto que visa cuidar dos jovens mais carentes, mas que tem como plano ser um slogan eleitoral. Mas tá, em 2023 o projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional com o apoio de todos os partidos. Tanto que na Câmara a votação foi simbólica, que é o que acontece quando tá todo mundo acordado. E é nesse momento do vídeo que você precisa prestar atenção para poder compreender o que foi que o Lula fez. Portanto, só foca aqui. Como que ficou definido a lei? Lei, gente, tô falando do projeto de lei aprovado. Um fundo seria criado para bancar o pé de meia. E esse fundo seria abastecido com recursos aprovados pelo Congresso brasileiro. E quando eu digo Congresso, é Câmara e Senado juntos. Lula vetou essa exigência de que o orçamento para o pé de meia passasse pelo Congresso. Porém, o Congresso fez questão desse controle e derrubou o veto do Lula, deixando mais claro que o sol de que o orçamento para abastecer o fundo do pé de meia tinha que passar pelo Congresso Nacional. Você entendeu, Lula? Grava essa informação porque ela é muito importante. Como o projeto foi aprovado em 2023, abasteceram um fundo com 6,1 bilhões de reais usados do dinheiro do orçamento de 2023 para execução em 2024. Porque o governo estava com urgência nisso? Aham. Caso contrário, os custos do pé de meia entrariam no orçamento do governo para 2024. E o governo tem um arcabouço fiscal para manter.
Então, aumentar em alguns bilhões seus gastos com pé de meia em 2024 significaria que ele deveria gastar menos com outras coisas naquele ano, tipo com tapetes para abrasileirar os palácios sobre o custo de 374 mil reais. Quase 400 mil reais em tapete, galera! Peraí, fiz errado, gente. Quase 400 mil em tapete para abrasileirar os palácios, pagos por nós. Beleza, em maio de 2024 foi promulgado pelo Lula o veto derrubado, o que deixa evidente que o Lula tinha total conhecimento de que ele não poderia movimentar os recursos para o pé de meia sem que o Congresso autorizasse. Mas 2024 já havia começado, 6 bilhões em caixa e o programa pé de meia rodando com validade em todo o Brasil. E tudo ia bem, até que chega junho do ano passado, um mês após o Lula dizer que beleza, vocês derrubaram o meu veto, tô super sabendo. O fundo que abastece o pé de meia foi de 4 bilhões para 6 bilhões em um mês. E todo mundo ficou se perguntando de onde esse dinheiro tinha saído. Lula, sabendo que a lei o impedia, pegou reservas de um outro fundo estudantil e transferiu para o fundo do pé de meia. Assim, porque ele quis, ficou afim, foi lá e fez. Mas a questão é, por que o Lula fez isso mesmo sabendo que a lei o proibia de fazer tal movimentação? Porque ele é petista, ele pode ignorar a lei completamente que ninguém vai falar nada. Ou uma outra explicação muito simples, se o Lula comunica o Congresso de que quer fazer essa transferência, os recursos deveriam voltar para o Caixa da União e depois serem realocados no fundo do pé de meia. Só que o problema é que isso entraria como despesa do governo em 2024. E eu já disse que o governo não pode gastar com essas coisas, né? O governo tem outras prioridades. Como, por exemplo, bancar super salários que em 2023 custaram 11 bilhões aos cofres públicos. Para vocês terem uma ideia, ministros do Superior Tribunal Militar receberam mais de 300 mil só em penduricalhos. Já os ministros do Tribunal Superior do Trabalho receberam super salários de até 419 mil reais, pagos com os nossos impostos. E galera, o teto do funcionalismo público é de 44 mil reais. Pela lei, é o máximo que eles poderiam receber. E numa hora dessas, eu só lembro do Barroso, presidente da Suprema Corte desse país, dizendo que o judiciário não tem responsabilidade sobre a crise fiscal do país e defendeu o pagamento de penduricalhos recebidos pelos juízes. Mas o povo recebeu R$106 de aumento mensal no salário mínimo. Para de reclamar aí, seu fascista. Aliás, o projeto que reduz os supersalários está parado no Senado com empenho zero do Lula para poder avançar. Pois é, iam taxar os bilionários, mas você está pagando 100% de imposto numa blusinha de R$30. A conta é sua. Ou melhor, a conta é nossa. Mas voltando aqui, para não ter o orçamento do pé de meia anexado ao gasto do ano de 2024 e não ser obrigado a cortar gastos, o Lula foi lá e fez a transferência entre os fundos, violando a lei vigente no país e cagando na cara do Congresso Nacional e da Constituição Federal. Em resumo simples, ele violou a lei para não ser obrigado a diminuir seus exorbitantes e excêntricos gastos. Só para refrescar a sua memória, a Esbanja gastou mais de 280 mil reais com seguranças para viajar para o Catar. E a Esbanja também gasta 2 milhões por ano com gabinete, sem que ela exerça qualquer cargo público. Ah, e lembrando que o Lula também quer trocar de avião, né? E tudo bem, tudo iria bem se não fosse o Ministério Público vendo o que aconteceu e oficializando o TCU perguntando se pode isso, Arnaldo? Desde o ano passado o TCU está dizendo que não pode, que isso estava errado. Então o Ministério Público pediu que o corpo técnico do Tribunal de Contas da União avaliasse a situação para ver se eles estavam loucos ou se o Lula havia cometido uma ilegalidade violando uma lei federal. Em dezembro do ano passado, após a auditoria técnica do Tribunal de Contas, foi constatada a ilegalidade e foi recomendado que os valores transferidos de forma ilegal fossem bloqueados. Então, chegamos na semana passada, quando o recurso foi bloqueado e o julgamento para ver se o recurso deveria permanecer de fato bloqueado foi realizado no Tribunal de Contas e de forma unânime, ou seja, todos os ministros decidiram que sim, que os 6 bilhões transferidos de forma ilegal deveriam permanecer bloqueados. E agora uma pequena pausa só para você entender a movimentação que rolou durante esse tempo. No dia 23 de janeiro, o novo ministro da SECOM fez uma reunião com mais de 3 mil militantes e disse para eles que eles têm que engajar nas postagens do governo e que era para comentar, compartilhar nos grupos de Zap, curtir e, além de tudo, não ter medo de defender o governo.
Além disso, eles estão tentando se antecipar às crises que o governo cria, despejando ódio na internet, o que por si só configura o verdadeiro GDO, dessa vez não imaginário. Olha só. Janones deu apito de cachorro dizendo que o ministro que decidiu ir contra o programa Pé de Meia, um importante projeto do Lula, é Augusto Nardes, amigo de Bolsonaro. E galera, a mensagem foi recebida. Augusto Nardes, esse é o canalha que quer impedir o Pé de Meia. Mas, gente, tá podendo chamar ministro de canalha ou depende de quem você votou? Só pra eu saber. Augusto Nardes, bolsonarista que inventou o golpe pra derrubar Dilma, agora quer derrubar o Pé de Meia. Cadê a AGU? Bicho, eles querem que a AGU dê um jeito no ministro do TCU? É isso mesmo que eu entendi? Mas a real é que o Pé de Meia não foi bloqueado. O fundo ainda possui verba para continuar o seu funcionamento. O absurdo que o TCU está pedindo é que o Lula cumpra a lei. Como ele ousa, né? Mas a solução para isso não parece ser o cumprimento da lei, que nesse caso ficou parecendo só um detalhe. Você tá preparado para ficar chocado? Se bem que não, na verdade você tá esperando por isso. Pé de Meia, governo aposta em derrubada da decisão de bloqueio de verbas no TCU ou vai ao STF? Pois é, tá parecendo que o PT vai colocar o STF para derrubar uma decisão do TCU. Foi o que eu entendi. E essa eu juro que eu vou querer ver. Lembrete mental, comprar pipoca. Muita pipoca. Então ficou assim, tá? Congresso ignorado, TCU pode ser alvo da Suprema Corte, que deve sair em favor do Lula, que só não quer seguir a lei que ele mesmo promulgou. Mas o que o Lula fez, porque ele já transferiu o dinheiro, a ação já ocorreu. É crime de responsabilidade, que, de novo, segundo a Constituição, que eu não sei se está valendo ainda, é crime para impeachment. E fim. E eu sei que o assunto é complexo, mas é muito importante que você entenda que em meio a tanta merda feita por esse governo, dessa vez eles não vão pegar mais essa caquinha que fizeram e jogar para debaixo do tapete. Ou eles até podem jogar, mas todos vão ficar sabendo que a lei no Brasil às vezes pode ser ignorada. Depende de qual lado do muro você tá. Viva a democracia, né? E para encerrar esse assunto, fique com essa matéria da Folha que diz: leitor chama Pé de Meia de debochada tentativa de comprar votos. Eu desconfio que o povo não tá caindo mais nessa, porque o Lula tá matando a memória afetiva que existia em alguns. E esse foi um remédio amargo que o povo brasileiro foi obrigado a tomar. O Lula vai ser enxotado. Aguardando as cenas dos próximos capítulos. E, gente, nesse vídeo eu nem falei do Trump, né? Mas porque eu falei bastante aqui... Galera, a volta do Trump promete uma baguncinha na política de Brazuela. O medo da canhotada é real, já que todo mundo sabe que o Laranjão voltou pra mostrar que um doido só para quando encontra outro doido. Só que o mais legal dessa história é que você vai poder assistir a uma série exclusiva que eu fiz sobre Big Trump. Eu e os meus amigos da família Te Atualizei vamos contar pra você a história do Laranjão, começando com a sua biografia e indo até os seus feitos inacreditáveis na política. Todo esse conteúdo é exclusivo para quem faz parte da família Te Atualizei. Então toca no link aqui no primeiro comentário para você liberar o seu acesso a todos os vídeos da família. Assinando teatualizei.app, você entra para a família financiando o meu trabalho, a minha defesa jurídica contra a democracia relativa pujante. Em troca, eu te ofereço conteúdos exclusivos, como documentários sobre a grande virada do Trump, que já esteve no fundo do poço algumas vezes e em todas elas ele saiu mais forte. E em breve também viraremos essa mesa aqui no Brasil, galera. É sério, eu realmente acredito nisso. E se além de financiar o meu trabalho, você quiser irritar um petista sem precisar abrir a boca, assinando o plano vitalício, você leva esse boné, que promete fazer a sua prima petista de cabelo azul e sovaco cabeludo falar mal de você por 3 meses. Então seja legal, irrite um petista mantendo-se em silêncio, apenas com estilo. Hã? Se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. TCU derruba a própria decisão ou o STF derruba a decisão do TCU? Vai dar em nada? Vai dar alguma coisa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!